Recebemos aqui em nossos estúdios, na sequência da nossa sabatina, entrevistando aqui dentro do possível, se não a totalidade, a grande parte dos candidatos a deputado estadual, federal, com domicílio aqui na região do ABC. E nessa noite temos o prazer de receber o Ricardo Leite, candidato a deputado estadual pelo PROS, com base aqui na região do ABC. Vocês já são muito familiarizados ao Ricardo, apresentador no dia a dia da Rádio ABC. Aliás, mandando um abraço ao Ivo, ao Rodrigo, a toda a família da Rádio ABC. Foi minha primeira casa aqui na região. Mais uma vez, um grande abraço ao pessoal. Ricardo Leite, boa noite, satisfação em recebê-lo aqui. Satisfação é toda minha. Um abraço para você, Leandro, para o Carlos, para você que nos acompanha. Um prazer enorme estar aqui para conversar um pouquinho sobre aquilo que a gente imagina que a gente possa contribuir como candidato a deputado estadual. Ricardo, e de imediato essa é a primeira pergunta, aliás, que a gente tem feito a todos. O que o motivou a tomar essa decisão e ingressar na corrida eleitoral, colocando-se como candidato a deputado estadual? Eu acho que é exatamente o cansaço da população. Você vai perguntar para mim, né, em todo lugar que a gente chega, a pessoa pergunta assim: Ricardo, você já era político? Você já tinha concorrido a cargo político e tal? Não, é a minha primeira vez. Está estreando na disputa eletiva. Exatamente. Exatamente como todo cidadão que usa o transporte coletivo, que usa o hospital público, depende e acredita muito na educação básica, pública, você percebe uma série de situações ruins e chega uma hora que você fica indignado, Leandro, Carlos, a gente fica indignado, a gente fala, pô, mas será que não é possível a gente fazer alguma coisa diferente? Será que a gente não pode somar alguma coisa? E aí você vê tanta corrupção, que parece até um mantra, né? Corrupção, corrupção, corrupção e tal. Todo mundo fala que vai combater a corrupção, mas na verdade muitos querem apenas participar dessa corrupção, por incrível que pareça. Então o que a gente pensa? Olha, será que não dá para fazer do jeito certo? Será que a gente não pode realmente trazer alguma coisa diferente para isso? Não que a gente tenha uma varinha de condão, vai chegar lá e resolver todos os problemas. Não. Se alguém prometer isso para você, pule fora, tá? O cara está te enganando. Não é nada disso. Não estou aqui chegando para trazer solução para tudo. Não. Mas para o cargo de deputado estadual, eu gostaria de contribuir sim, representando a nossa região, representando o paulista de uma forma geral, o povo de São Paulo, que não aguenta mais, sabe? Você tem a Assembleia, por exemplo, se você fizer e eu fiz muito isso no rádio, né? Desde a minha passagem na Rádio América, na Rádio Globo, na Rádio Tupi, Rádio Capital, a Rádio ABC, né? Rádio da Cidade também, são as rádios que a gente tem a oportunidade de falar. Em todos os momentos eu sempre perguntei para as pessoas o seguinte: quem você votou para deputado estadual? De cada 10 que eu fiz essa pergunta, 9 não sabiam responder. 1 ainda respondia errado, falava alguém que não tinha sido candidato a deputado estadual e sim federal, ou enfim. Então as pessoas não se lembravam que elas tinham votado para deputado estadual. E isso me preocupou, me chamou a atenção. Tanto que eu fui convidado pelos partidos para ser candidato a deputado federal. Eu falei, não, eu acho que tem um monte de gente habilitada, querendo somar para deputado federal. E, de repente, para deputado estadual, você percebe as pessoas, um vácuo. A região do ABC, por exemplo, a Grande São Paulo, de uma forma geral, um vácuo do cidadão comum. Não daquele político característico que está querendo virar prefeito daqui a 2 anos. Daquele cara que está tentando virar governador daqui a 4 anos. Não, 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 não. O cara que, de repente, pode lutar para trazer verba para a região. A gente vê tanta coisa que poderia ser melhorada para a região. Mais uma vez eu lembro, ninguém está prometendo a varinha de condão para chegar e salvar tudo. Mas a gente pode fazer muita coisa assim para a região, coisa que não vem sendo feita. E aí você vai dizer assim, Ricardo, mas nós temos deputado estadual aqui, ali, acolá, etc. e tal. Sim, é verdade. Só que são pessoas de gabinete. São pessoas que talvez não estejam acostumadas a andar na rua, como a gente da comunicação, tem o costume de andar no meio do povo, mas andar de verdade mesmo, não da boca para fora, de ter no bolso o cartão do metrô, o cartão do trem, o cartão do trólebus. Só para uma ideia, Ricardo. O Ricardo eleito deputado estadual, qual vai ser a primeira medida, a primeira ação do seu mandato? Olha, uma das coisas que eu, além da questão de lutar por verbas, melhorias e tudo mais, a gente tem uma série de ideias. Por exemplo, eu quero rever e sugerir muito a mudança na grade curricular. Sabe? Eu acho que as escolas públicas hoje, elas estão com a mesma grade curricular dos anos 70. E hoje, nos anos 70 quase não existia nem controle remoto, quanto menos computador, tablet, internet, celular. E as crianças hoje elas estão sendo preparadas para um ambiente totalmente diferente. Então você prepara as crianças para uma coisa
quando elas chegam na época de ir para a faculdade, as crianças estão em outro planeta, as crianças da escola pública, da escola estadual, por exemplo. É uma das coisas que eu gostaria de lutar. Hoje, a gente poderia inserir na grade curricular empreendedorismo. A gente prepara muito a criança, por exemplo, o jovem, para ser o empregado. Mas quem é que vai gerenciar isso aí? A pessoa, por exemplo, que quer trabalhar em qualquer emprego que seja, sabe? A gente prepara o cidadão para ser o balconista. Mas quem que vai ser o supervisor, o gerente? De repente você tem lá a criança que tem habilidades para aquilo, nata, sabe? A criança tem aquilo naturalmente dela e a gente não consegue detectar isso aí. Nas escolas particulares isso acontece. Eu gostaria de fazer isso na escola pública, por exemplo. Uma outra coisa da escola pública que hoje muito... eu, por exemplo, sou formado, uma das minhas formações, eu sou formado em educação física. A aula de educação física, ela sempre foi decorativa na escola. Sabe? Aquela aula que ela está lá na grade, em detalhe, ela ocupa espaço lá na grade. Só que na minha época, vamos imaginar lá, eu fui na escola pública finalzinho dos anos 70, comecinho dos anos 80 e tal. Quando a gente chegava da escola, Leandro, Carlos e os amigos que estão nos acompanhando, a gente ia para casa, né? E aí você ia empinar pipa, você ia brincar de carrinho de rolemã, jogar bola na rua, andar de bicicleta. Então a aula de educação física, tudo bem, a gente podia até abrir mão da aula de educação física, ser apenas uma aula presencial. Você foi lá, participou um pouquinho, está ótimo. Só que hoje, uma das coisas que eu gostaria de lutar é para que a aula de educação física ela voltasse a fazer a criança suar. Porque a criança hoje ela chega na escola, pode olhar para o seu neto, para o seu filho, né? Ele chega na escola, ele vai para o sofá mexer no tablet, vai jogar videogame, fica a tarde toda a menina mexendo no celular. E nós estamos criando uma geração de sedentários. Então são pequenos detalhes que você vai percebendo. Grade curricular, aí tem outras questões de mobilidade. Uma das coisas, por exemplo, Leandro, e aí é um dedo na ferida essa história, além da questão da segurança, que você já debateu bem, a gente vai chover numa olhada aqui, sim, e o tempo é escasso, mas uma das coisas que eu quero mexer como deputado é a questão da CPTM. Sabe? A CPTM é uma empresa fantástica, maravilhosa, é verdade. Tem funcionários maravilhosos e tudo mais. Mas o serviço é ruim, o serviço é deficitário, sabe? Você pega outras situações, por exemplo, fazendo um paralelo com o metrô. Você pega o metrô, a linha amarela, eles cobram a mesma passagem e funciona. Eles cobram a mesma passagem. Você vai lá, você passa o cartãozinho, você paga lá no guichê, é a mesma passagem. Mas funciona. Por que o metrô não funciona ou que tem problema todos os dias? E a CPTM? Você pega aqui a região do ABC, por exemplo, todo dia tem problema. As pessoas ficam na mão. Você não pode marcar um compromisso em São Paulo que você não sabe que horas você vai chegar. Um dia deu problema na estação São Caetano, outro dia na estação Mauá, outro dia na estação Santo André. Fora que a gente é tratado como gado. Eu digo a gente porque eu uso a CPTM todos os dias. Sabe? Eu uso a CPTM todos os dias. Nós somos tratados como gado. Você pega a estação Santo André, por exemplo, é arcaica. Sabe? Eles colocaram agora o Expresso, né? O Expresso, Tamanduateí, São Caetano, Santo André. Pô, beleza. Né? No horário de pico, beleza. Mas você já experimentou descer dos dois na estação Santo André, 6 horas da tarde? Você não consegue descer. É um desafio. Porque é o seguinte, os gênios conseguiram colocar a linha normal para parar aqui, aí vem o Expresso e para aqui, e os dois no mesmo horário coincidem, e a saída é uma porta. Uma Sim. porta como essa aqui. Você não consegue. E aí quem está tentando pegar o trem está tentando subir, você que está descendo o trem está tentando descer, porque a estação está, com todo respeito, a gente fala muito isso no interior, empinhocada de gente. Né? Então são essas coisas que você quer lutar. Por que é que está faltando tanto investimento na CPTM e por que ela não funciona? Ricardo, e o pessoal já vai exatamente nessa linha aqui, ó. O Márcio Aparecido da Silva, Ricardo Leite, pega ônibus, trem, metrô, trólebus, vai saber o que reivindicamos Exato. Como transeuntes, usuários de transporte público. Tereza Marano, a intenção desses despreparados é essa mesma, visando eleições para daqui 2 anos, aquilo que você disse na introdução. Posso abrir um parênteses nisso aí? O comentário, como é que é o nome dela? A Tereza Marano. Tereza, uma das coisas que eu mais tenho batido para as pessoas é o seguinte, a minha campanha é uma campanha humilde, eu sou radialista, eu não tenho ninguém por trás de mim, não penso você que tem alguém bancando a minha campanha, eu não tenho apoio de político, não é nada disso. Eu simplesmente estava na rádio, poderia continuar comodamente na minha profissão, tranquilamente lá, lutando pelo meu pão de cada dia. Mas eu resolvi me colocar
a entrar nessa seara, nesse campo que é um lamaçal da política, ultimamente, para tentar exatamente colocar o cidadão comum, o cidadão que passa as coisas do dia a dia. E o que ela comentou é muito interessante pelo seguinte, andando por aí, e aí eu não estou aqui querendo dizer que sou melhor do que ninguém, mas eu queria só que você prestasse atenção no seguinte, Ricardo, por que você quer ser deputado estadual? Porque eu sei o que é o cargo de deputado estadual, e eu acho que como deputado estadual eu posso ajudar muito a todo mundo, a todas as pessoas, a todas as reivindicações que a gente está aí lutando a todas as bandeiras. Enquanto isso, a gente anda pelo ABC e, infelizmente, a gente tem visto pessoas que querem estar no cargo não para simplesmente ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas é apenas um discurso bonito que eles vendem para você. O que eles querem, na verdade, é foro privilegiado. Tem muita gente que está pedindo voto aí porque quer foro privilegiado. Está querendo fugir da Polícia Federal, tem gente que está querendo fugir do Moro, tem gente que está querendo fugir até da rota que estão querendo aí agora em Santo André. Tem gente que quer ser candidato, está sendo candidato, não é porque ele quer ganhar a eleição, não. É porque ele quer fazer o nome dele para ser vereador daqui a 2 anos. Poder marcar território. Tem gente que está querendo se cacifar para ser prefeito, para ser candidato a prefeito, para que o partido seja obrigado, quase que obrigado, a lançar o nome dele. Vamos lá, Ricardo, só para... E eu estou querendo ser candidato e ser deputado estadual, porque realmente eu quero ser deputado estadual. Eu não estou usando isso como um trampolim. Carlos Carvalho. Boa noite, né, Ricardo? Boa noite, Carlos. O que fazer de diferente como comportamento de político, né? A gente sabe que não adianta simplesmente a gente mudar os nomes de quem está lá. Exato. Se não mudar o comportamento, é continuar a mesma coisa, né? Você chegando lá, o que você vê que você pode atuar de ações diferentes como político para não cair nesse mesmo lamaçal que a gente vê aí? Não digo nem todo dia, mas é toda hora, né? Porque cada hora é uma notícia diferente. Né? Exatamente. Uma das primeiras coisas é o seguinte, a formação do gabinete, meus amigos. As pessoas talvez elas não saibam, o Leandro sabe, o Carlos sabe, e com todo respeito, eu estou careca de saber. O cara, ele se elege, aí ele vai formar o gabinete. Aí começa um monte de gente a colocar uma turma dentro do gabinete que ele mal conhece. Então não são pessoas preparadas para o cargo. Aí você chega lá, ou você não encontra as pessoas, ou elas estão fazendo outras coisas. São apenas cabos eleitorais de fulano, beltrano, cicrano. Então a primeira coisa é a formação do gabinete. Pessoas técnicas, pessoas que conheçam da sua área e que a gente possa exatamente debater, que a gente possa apresentar boas ideias, ideias que funcionem para as pessoas. Podem ser apenas 2 ideias, 3 ideias, 5 ideias, que sejam, mas que sejam boas ideias. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a questão de uma coisa que eu acho um absurdo, que é o privilégio do político. Sabe, a gente como cidadão comum assim, por que o político tem que ter tanta regalia? Você pega na prestação de contas da Assembleia Legislativa, e aí você começa a puxar lá. Todo mês o sujeito gasta R$6.000 em determinada gráfica. E aí você vai procurar. Pô, peraí. Aí você vai ver que o sujeito tem isso, tem aquilo, sabe? Nós estamos em pleno século XXI e parece que a gente ainda tem a mentalidade da corte. A corte lá de Dom Pedro II, quando eles tinham carruagens. Os nobres tinham carruagens. Hoje aqui nós temos membro do Tribunal de Contas, o sujeito da Assembleia Legislativa, o deputado federal, né? Nós temos carro oficial, sabe? Tem o motorista, o carro oficial, com aquela placona preta, sabe? Uma série de regalias que a gente tem aí. Até pouco tempo atrás, os caras tinham 14º, 15º salário. Essas coisas que eu vou lutar, que eu acho que são... para você sair da vala comum, sabe? Você tem que cortar na carne, sabe? É o privilégio do político, essas regalias. São muitas regalias. Sabe? E aí não estou querendo abranger muito o assunto, mas vamos lá. Você pega, por exemplo, o número de assessores de um vereador. Né? O vereador tem não sei quantos assessores. Aí nós tivemos aí a discussão do IPTU recentemente na cidade. Aí depois nós vimos o pessoal apagando o incêndio, porque teve vereador que foi falar comigo no rádio e dizia que não, mas veja bem, eu aprovei lá, mas eu não sabia direito o que era. Pô, caramba, o cara tem não sei quantos assessores. Não tinha um. Não tinha um para chegar para ele. Olha, isso que você está aprovando aí vai dar caca. Vai pegar fogo. Então é isso. É muita regalia, é um bando de gente. E a gente tem que pagar imposto. Você paga o IPTU, paga IPVA, paga IP isso, IP aquilo, IP outro, para sustentar essas pessoas. Uma das coisas mais malucas que talvez as pessoas não saibam, o Leandro sabe, o Carlos sabe,
de cada 10 reais que você paga lá, no IPTU, por exemplo, né? De cada 10 reais, tem prefeituras por aí, 7 reais é para sustentar a máquina. Pagar lá o funcionário, o indicado, 7 reais para a prefeitura funcionar. E aí sobram 3 reais para ele fazer a saúde, a educação, o transporte. Aí não tem verba para nada. Você vê o caso de Mauá, por exemplo. Olha a calamidade que chegou a Mauá. Mas vai lá ver quantos funcionários indicados. Então é fácil cortar a viatura de Mauá e dizer que não tem dinheiro. Agora vai lá ver se cortaram o número de assessores. Vai lá dar uma olhada. Ninguém corta na Não, carne. exatamente, ninguém corta na carne. Então, a tua pergunta é a seguinte. Primeira coisa é você colocar pessoas técnicas e lutar pelo fim dos privilégios dos políticos. Mas não da boca para fora, meus amigos. De verdade. Só para lembrar que no caso de Santo André, a questão do IPTU, eu estava lá no dia da primeira votação. Nós, jornalistas, eu mesmo, eu não cobri exatamente Santo André, eu estava lá ajudando o jornal, mas rapidamente, sabendo do que era o projeto, eu avisei para todo mundo, gente, vai aumentar o IPTU, não tem como não aumentar. Não tem como revisar a planta genérica e não ter aumento. E era uma revisão de 15 anos, ou seja, não é que... Eu falei assim, nem que aumente R$1, mas lógico, eu sabia que ia aumentar mais de R$1, principalmente em locais, por exemplo, como a região do Shopping Atrium, que não existia o Shopping Atrium há 15 anos atrás. Verdade. E lógico que vai aumentar, e shopping valoriza pra caramba. Não vai acontecer isso. Aí depois, eu não sabia e tal. É triste mesmo, mal assessorado assim, A gente costuma dizer né? aqui, Carlos, pegando a sua linha que foi importantíssima e do Ricardo, a gente não tem compromisso com o erro, independentemente da profissão. A gente erra no dia a dia, o político também tem todo o direito de errar. É natural, o ser humano não pode ter compromisso com o erro. Por isso que na época a gente parabenizou o prefeito Paulo Serra, da mesma forma que nós o criticamos veementemente, e tenho certeza que o Ricardo fez o mesmo na Rádio ABC, porque a gente recebia demanda todos os dias aqui de gente reclamando do aumento do IPTU. O Ricardo também recebia lá e-mails, WhatsApp, ouvintes ligando, falando de problema. E da mesma forma que nós criticamos o prefeito, nós também elogiamos quando ele veio a público falar, eu errei, não tenho compromisso com o erro, a dose do remédio foi exagerada e transformou-se em veneno, e nós vamos modificar aquilo. Perfeito, perfeito. Agora, no caso do vereador, num momento como esse, fica complicado você dizer que não sabia, que você foi enganado. Justamente por conta disso que o Ricardo falou, a estrutura que você tem e o que o Carlos lembrou. Só para você ter uma ideia, qualquer projeto que chega à Câmara Municipal, não é que ele é entregue para o vereador e daqui 5 minutos o vereador tem que votar. O projeto chega, inicialmente ele vai para as comissões. Então a Comissão de Justiça e Redação vai avaliar se está tudo ok de acordo com a lei. A Comissão de Finanças e Orçamento vai analisar o impacto financeiro. E isso tem advogados, não é só do gabinete, tem advogado da própria Câmara, a direção jurídica da Câmara, que vai falar, isso é constitucional, isso está ok, isso não está ok, o impacto. Aí depois das comissões ele vai para o plenário. Aí o vereador, olha, Comissão de Justiça e Redação deu ok, Comissão de Finanças ok. E se mesmo assim ele tiver dúvida, ele pode pedir auxílio técnico do Departamento de Finanças, do jurídico da casa, pode olhar no gabinete dele, olha Carlos, você sabe de comunicação, me ajuda aqui, o impacto é esse. Ricardo, você sabe de advocacia, me dá um... Exatamente. E para ele chegar depois de todo esse processo e falar que foi enganado, desculpa, ou ele não tem uma equipe competente, ou ele não deu a devida atenção que o projeto merecia. Ou tem uma terceira opção, Ricardo. E aí é que está, Leandro, isso que você está colocando é exatamente uma das minhas bandeiras, sabe? É uma das minhas bandeiras... exatamente o fato de você colocar pessoas técnicas, pessoas que entendam do assunto, que você possa ter um gabinete profissional, um gabinete que vai trabalhar pelas pessoas, e não um gabinete que vai trabalhar pelo partido. Né? Tem gente que é o partido que monta o gabinete, coloca fulano, beltrano, ciclano, aí você chega lá, tem um bando de gente despreparada, aí vem um projeto como esse, prejudica você que acaba pagando o pato. Uma das coisas, por exemplo, que a gente precisa lutar é pelo dia a dia das pessoas. Você sai na rua. Eu sou uma pessoa que convivo na rua e aí você começa a detectar, Carlos e Leandro, os problemas do cidadão, sabe? Porque as pessoas chegam assim para mim e falam, Ricardo, qual o projeto que você vai defender? E tal, como se você tivesse a descoberta da lâmpada na sua mão. Não, a gente precisa, tem tudo o seu determinado momento. Mas existem coisas que passam batido quando você sai na rua. Por exemplo, eu no rádio, eu tenho a audiência, graças a Deus,
de muitas pessoas portadoras de deficiência visual. Né? Pessoas que são cegas, pessoas portadoras de deficiência visual, que andam aí pela rua todos os dias com aquela varinha, né? Uma bengala. Com a bengalinha para lá e para cá. Talvez os políticos que fiquem nos seus gabinetes não saibam, mas essas pessoas estão cansadas de dar cabeçada em orelhão. Sabe? Você pega aqui no centro de Santo André, por exemplo, não tem nenhum tipo de aviso próximo. Os orelhões estão lá nas calçadas, porque eles foram importantes num determinado momento. Mas hoje não existe sinalização. O sujeito muda a calçada, a loja muda a fachada, muda isso, muda a calçada, o pavimento, etc. e tal, e o orelhão continua lá. Aí vem o cidadão portador de deficiência visual, pum, dá uma cabeçada no orelhão. Você entendeu? Não tem nenhum tipo de aviso. Porque o cego ele consegue tatear o que está no chão, mas só se ele andar com uma bengalinha para cima e outra para baixo, né? Imagine. Então, uma das coisas que eu observei esses dias no centro, e a gente vai observando as coisas, é fazer um projeto de lei, por exemplo, de que no estado de São Paulo, e o deputado ele não é um vereador, ele é uma espécie de do cara que vai tomar conta do estado. Né? No estado de São Paulo, por exemplo, ter o piso tátil em todo obstáculo que houver nas calçadas, sabe? Por exemplo, ponto de táxi, sabe? Hoje os caras desenham os pontos de ônibus, por exemplo, o teto. Às vezes você que está, às vezes, mexendo no celular, você está andando na rua, você quase dá uma cabeçada. Imagina a pessoa que não está enxergando. Né? Então, ter o piso tátil específico, todo obstáculo que tem. A prefeitura faz aquele projeto maravilhoso na praça, no calçadão. Coloca lá um vaso. Olha que maravilha. Coloca um vaso, tira uma foto, sai no jornal. Maravilhoso. Aí vem lá um cidadão, pum, bate no... Então, quando você fizer um obstáculo na calçada, é preciso ter um aviso para as pessoas. São várias situações, são várias ideias que a gente vem tendo assim, do dia a dia. O cidadão comum, sabe? Buscar fazer com que a vida das pessoas seja melhorada. Então, contra a corrupção, contra gasto público, privilégios, o dia a dia do cidadão. São inúmeros projetos, sabe? São muitas coisas. Mas, principalmente, quando você for pensar no seu voto, lembre-se daquelas pessoas que sabem o que você está passando na rua. E não aquelas pessoas que querem falar por você, mas não sabem o dia a dia das pessoas, sabe? Não sabem o dia a dia. Eu estudei em escola de sítio. Eu sei o que é você ter dificuldade de não saber se o professor vai chegar, se você vai conseguir chegar na escola, todas essas coisas. Sabe, essa dificuldade do cidadão, Leandro, no dia a dia. A gente fala muito em projetos mirabolantes. Qual o projeto que você vai defender? Eu acho que mais importante do que a gente chegar aqui e apresentar uma série de projetos mirabolantes é a gente se colocar à disposição de ter pessoas como você, que pensam como você, que sentem o que você sente, debatendo esses projetos. Do que adianta você ter um bom projeto e as pessoas que estão debatendo esses projetos, Carlos, não são as pessoas que sentem aquilo que a população sente. Às vezes a gente vê muita gente falando em nome do povo aí, mas será que sabe realmente o que o povo está passando? Será que sabe realmente a dificuldade das pessoas? Eu me lembro em algumas conversas com grandes radialistas, né? Um dia a gente estava tomando um café, tivemos uma reunião de Ibope, estávamos tomando café, e aí o pessoal, não, porque o comércio na 25 de março, e aí eu fiz uma pergunta, vocês me desculpem, mas quando foi a última vez que vocês foram a 25 de março? E aí ficou aquela, faz tempo. Não, porque o metrô, quando foi a última vez que vocês andaram de metrô? Sabe? Então, e não só em época de eleição, é no dia a dia. A gente viu aí a questão do policiamento. Né? Em Santo André, o que as pessoas estão pedindo policiamento é um negócio impressionante. Sim. Sabe? O que as pessoas estão revoltadas com a história de... Pô, em Santo André, você está parado, vem dois caras numa moto, o sangue some. Sabe? Não é preconceito contra dois caras numa moto, mas o cidadão comum, ele fica arrepiado, fala, poxa vida. Gato escaldado, tem medo de você fala assim, passou dois, você está no carro, vem vindo dois caras em cima de uma moto, você já fala assim, ai Jesus. Você começa a rezar. Ricardo, só antes do Carlos fazer a derradeira, Ivanildo da Silva dando boa noite, Jaime Trigueiro, Ricardo, seja firme em suas atitudes e tenha lastro em seus eleitores. Boa noite. Quero perguntar ao candidato a respeito das cidades que são consideradas dormitórios, como a minha, Ferraz de Vasconcelos. O que pode fazer para fomentar atividades
que mudem essa denominação de dormitório para uma cidade que produza e possa acolher moradores. Esse é o caso, por exemplo, de São Caetano também, que é considerado cidade de dormitório. Algumas cidades do ABC, na verdade, viraram isso. Rapidamente, eu sei que a gente está Jaime Trigueiro. a gente está com o tempo escasso, né, já indo para os finalmente, mas assim, dizer o seguinte, você pega, por exemplo, Santo André. Na década de 80, meus amigos, Santo André era a segunda arrecadação de ICMS do Estado, sabe? Isso nos anos 80. A segunda arrecadação de ICMS. Tá? Aí o que acontece? Aí a cidade foi deteriorando, a coisa foi se perdendo e tal. Hoje é a 20ª. Para a criação de empregos, era a cidade que tinha número de vagas, era a segunda do Estado. Hoje é a 24ª. O que os políticos fizeram? Seja prefeito, vereador, deputado federal, deputado estadual, nesse tempo todo. Por que a cidade perdeu tantas verbas? Por que perdeu tantas empresas? Por que se perdeu tanto incentivo? Por que elas se tornaram meras cidades dormitórios? É tudo isso que a gente precisa debater. São essas questões. Alguém não defendeu você. Alguém preferiu fazer política do que andar na rua e sentir o que você estava sentindo. Tem muita gente que sai aí, porque eu trouxe não sei quanto de verba. Poderia ter trazido mais. Poderia ter feito mais, poderia ter representado mais, ou não deixado fugir. O problema é que deixaram fugir muitas empresas. E muitas cidades hoje são cidades dormitório. Exatamente por isso. Sabe? Se você pega os dados e você vai olhar as estatísticas, elas contam muito sobre a cidade. Aqui o cidadão comum, ele não tem tempo de ficar olhando estatística, ele sai, vai para o trabalho, volta para a casa dele, cuida da família, não tem tempo de ficar olhando estatística. Mas é isso. Na década de 80, Santo André era a segunda cidade do estado que tinha a oportunidade, por exemplo, de oferecer empregos. Hoje é a 24ª. Você entendeu? Está difícil, não se cria empregos. Por isso que vira cidade dormitório. As pessoas daqui são obrigadas a trabalhar em outras cidades. E isso acontece na cidade do Jaime, que é Ferraz Vasconcelos, e todas as outras cidades no entorno da Grande São Paulo. O que a gente precisa é fazer com que as empresas parem de fugir da sua cidade. Você pega, por exemplo, Hortolândia. É uma cidade que tem 3 vezes menos habitantes do que Santo André. Você pega Louveira. Louveira tem 45 mil habitantes. 80 quilômetros aqui de São Paulo. 45 mil habitantes. Você sabia que Louveira hoje conseguiu levar empresas daqui para lá e ela arrecada mais do que a gente em ICMS? Ela oferece mais empregos do que Santo André, ela cria mais empregos. Louveira que tem 43 mil habitantes. O que aconteceu, meus amigos? Perdemos a nossa representatividade. Ricardo, Irani de Lima, na Câmara, sugira que o cartão, no caso Assembleia Legislativa, Irani, que o cartão do idoso seja feito, autorizado e retirado em qualquer estação do metrô, ou seja, impresso em casa pela internet e validado em qualquer estação. Boa. Perfeito, boa sugestão. Cláudia Silvestre, CPTM, o pior transporte da cidade. E, aliás, vamos ficar atentos, porque todos os candidatos assumiram compromisso com revitalização das plataformas da CPTM aqui no ABC, a linha 10 turquesa, que é a que passa na região. Ou eu estou enganado, Carlos Carvalho? Sim, principalmente na questão da acessibilidade. A gente volta na questão que você deu o exemplo do cego, né? Mas na CPTM, quem é cadeirante, esquece. Para conseguir pegar um trem aqui nas estações, por exemplo, pega a estação Celso Daniel, eu não vejo nenhuma rampa de acessibilidade para deficientes. Ele precisa, por exemplo, passar da primeira rampa para a segunda, ele tem que ser levado por 4 ou 5 funcionários. Vira e mexe, tem vídeos aí nas redes sociais disso. Ou seja, como é que pode ter leis ali fortes, grandes, para ter acessibilidade em tudo quanto é local público, e na CPTM, que você sabe que é um local público, que passa muita gente, não tem essa acessibilidade. E não é só a questão da acessibilidade, que é muito importante, mas veja a questão da segurança na CPTM. Dias atrás, vocês até noticiaram aqui, e a gente tem visto isso, eu sei porque eu passo lá quase todos os dias, você tem ali, antes da estação, a estação Tinga, as pessoas estavam sendo assaltadas na plataforma. Não, o pessoal relatando Vocês estão de brincadeira. As pessoas foram assaltadas nas plataformas. 1 dia, 2 dias, 3 dias, e ninguém fez nada. Maria Shirley tá brava, Ricardo, tá falando o seguinte: Ricardo, eu gostaria que você sugerisse a instalação de choques para as pessoas que sentassem nos bancos reservados, por exemplo, aos idosos.
geralmente adolescentes que fingem dormirem, relatou aqui a Maria. É que esse banco ele tem sonífero, infelizmente. O cara senta ali e dorme, ou ele faz de conta que dorme. É um banco com sonífero. Mas dá para instalar choque, Ricardo? Não, choque eu não digo, mas eu acho que a gente precisava. Há uma luta muito grande das mulheres contra o assédio nos vagões. Eu acho lamentável que a gente não tenha segurança dentro do vagão. Eu estou falando da plataforma, a gente não tem segurança dentro do vagão. O cara, com todo respeito que eu vou falar, a mulher é encoxada dentro do vagão. E ela não tem a quem recorrer. Tem lá um aviso lá, ligue para o nosso WhatsApp. Pô, vocês estão de brincadeira. Tinha que ter um responsável nos horários de pico, sabe? Tem que ter um cara paisano nos horários de pico, observando. Aconteceu alguma coisa, o cara, ele acionar, sabe? Porque a CPTM, o metrô, nós somos consumidores deles. Se você é assediado dentro do shopping, tem o segurança do shopping, o shopping é responsável pela sua segurança. Agora, dentro do vagão, misteriosamente, eles lavam as mãos, eles fazem de conta que não é com eles. Eles são responsáveis pela nossa segurança e a gente precisa cobrar isso deles. Roberto Marins Palácio, obrigado. Marli Fatioli, Dalva Padilha, elogiando suas propostas. Obrigado. Ricardo, Antônia Sato, falando que Tupéva também tem muitas empresas. Irani, é isso mesmo, não tem problema não, Irani, obrigado. Falando aqui, retificando a questão da Assembleia Legislativa. Fernando Zá, falando... O Ricardo deu até uma introdução sobre isso agora há pouco. Se quiser acompanhar quando terminar a transmissão desde o começo, Fernando, falando que o Ricardo defende em relação à boa gestão no poder público, a utilização do dinheiro público. O Ricardo falou um pouco sobre isso. E a derradeira é contigo, Carlos Carvalho. Vamos lá, que a gente também cobra muito dos deputados que são oriundos aqui da região, o melhor relacionamento com os prefeitos aqui da região, né? A gente sabe que muitas vezes a questão partidária é colocada na frente da questão dos problemas que realmente acontecem na região da BC Paulista. Você vê possibilidade, você eleito, ter essa comunicação independente de qualquer situação partidária, de A, B ou C, você conseguir essa relação e conseguir debater e trazer aquilo que realmente é necessário para o ABC? Olha, eu sou defensor das boas ideias. Se os prefeitos tiverem boas ideias, eu vou estar defendendo as boas ideias, independentemente de qualquer sigla. Eu acho que as boas ideias para a população, elas estão acima de qualquer sigla. Não dá para você, e eu acho que é um problema hoje, vocês são da comunicação, eu também sou da comunicação, a gente vê muito isso. A gente vê muito debate, seja na Câmara Municipal, seja na Assembleia, na Câmara Federal, no Senado, etc, etc, etc. A gente vê muito debate de pessoas que se colocam contra determinadas ideias porque foi fulano que deu a ideia. Ou porque o cara é oposição ao prefeito, ele boicota a ideia, de repente a ideia do prefeito é boa. Ou o sujeito que é a favor, como foi o caso do IPTU, por exemplo, apesar de alguns terem percebido que não estava legal, mas eu vou apoiar porque eu sou ligado ao prefeito. E apoiaram de olhos vedados, traindo os votos e traindo a população. Então, eu sou do PROS, que é um partido que está crescendo, é um partido novo. Eu optei pelo PROS, eu recebi convites de outros partidos, neste momento maiores, mas eu preferi um partido que está começando exatamente para que eu pudesse focar nas ideias e que as pessoas pudessem observar aquilo que eu sou, aquilo que eu estou tentando mostrar às pessoas e propor às pessoas, sem siglas partidárias, sabe? Nós não atingimos ainda essa maturidade política no Brasil. Você pega nos Estados Unidos, o cara é republicano ou ele é democrata. E ele defende as ideias do democrata, e eles defendem as ideias do republicano, e assim por diante. Aqui no Brasil, os caras pulam de galho em galho, trocam de camisa conforme a eleição. Então o que acontece? Nós não atingimos essa maturidade, essa ideologia toda partidária. Boas ideias. E se eles aceitarem também as minhas ideias, eu vou defendê-las. Eu quero defender as boas ideias do prefeito de Mauá, de Ribeirão Pires, de Rio Grande da Serra, de Diadema, de São Caetano, de São Bernardo, de Santo André. Eu quero defender as boas ideias do prefeito de São Paulo, dos prefeitos do interior, dos prefeitos do litoral. Eu quero defender as boas ideias da população, independentemente do partido. Eu acho que a gente precisa parar com esse circo. Tem gente que muda de ideia conforme quem deu a ideia. Eu acho que a boa ideia, ela não tem prazo de validade. E independe de partido. Independe de partido. Ricardo Leite, candidato a deputado estadual pelo PROS, compartilhando um pouquinho mais das suas ideias, do que pensa para o futuro do estado de São Paulo. Obrigado pela gentileza da entrevista. Fica à vontade para suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer a equipe toda aqui, eu quero agradecer ao Carlos, eu quero agradecer ao Leandro o convite, dizer que eu sou, entre aspas, um espectador de vocês, leitor e tudo mais. Sou mais um cidadão, sou mais uma pessoa que está se aventurando nessa história da política, por mais que nós saibamos que a política, nesse momento, é um terreno
é um lamaçal, é uma areia movediça. Mas eu poderia ficar pensando apenas na minha carreira e na minha vida. Mas eu quero exatamente fazer parte da vida das pessoas um pouquinho mais. Eu gostaria de deixar o meu site, que é o www.ricardoleite90990.com.br, ricardoleite90990.com.br. O meu Facebook é Fale com Ricardo Leite, tudo juntinho, facebook.com/Fale com Ricardo Leite. E deixar, inclusive, o meu WhatsApp aqui, eu converso muito com as pessoas desde o tempo de rádio, assim, as pessoas falam, você está o seu telefone no ar e tal, as pessoas mandam mensagem e tudo mais, meu WhatsApp é o 9767-06720, 9767-06720. Eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo, e pode ter certeza de uma coisa, sou eu mesmo quem responde. Certo, obrigado Ricardo Leite. Obrigado você que nos acompanha, curte, comenta, compartilha. Nossa produção, Vitor Oliveira, sempre inovando. Parabéns, obrigado, Vitor. Carlos Carvalho aqui conosco todas as noites na apresentação. Obrigado, Carlos, boa noite. Boa noite, Leandro, boa noite, Ricardo, boa noite a você, internauta. Lembrando que essa entrevista do Ricardo vai estar disponível daqui a pouco aqui no facebook.com/jornal-repórter-diário. Então, quando terminar a live, é só atualizar o Facebook, vai estar aí disponível para você assistir a qualquer momento, compartilhar, curtir, divulgar para os seus amigos, para os seus familiares, e também estará disponível no youtube.com/repórter-diário. Então fica também o nosso convite para que você curta a nossa página, se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que também temos outras redes sociais, o Repórter Diário também está no Twitter e no Instagram, @repórter-diário, e também tem o nosso WhatsApp, 99927-5496, 99927-5496, um canal para você divulgar aí o que está acontecendo na sua cidade, sugerir pautas e também participar de promoções. Lembrando que todos os dias sorteamos 2 pares de ingressos para você assistir a qualquer filme nos cinemas da Playart aqui na região do ABC Paulista, nas sessões entre segunda e quarta-feira. Todo dia sorteando esses 2 pares e divulgando para vocês através das nossas redes sociais. Um grande abraço para todo mundo e até amanhã, mais cedo. A gente já lembrou aqui, o Leandro já falou ali no começo da live, teremos entrevista com o deputado federal Celso Russomano, do PRB, que tenta aí a reeleição ao cargo na Câmara Federal. Legal, obrigado pessoal. Às 16 horas, até eu falei Isso, cedo, 4 da 16 tarde. horas. 11h30 em São Bernardo, na questão do viaduto, vamos transmitir ao vivo o fato em tempo real, a notícia na hora em que ela acontece, e 4 horas da tarde, entrevista com o deputado federal Celso Russomano, que em 2014 foi o deputado federal mais votado do estado de São Paulo e o mais da história. Mais de 1,5 milhão de votos de deputado ou para deputado federal Celso Russomano. E, aliás, uma das perguntas, né? Como é que vai repetir aí para ter um tanto êxito num momento como esse? Fala de mudança, de renovação. Celso Russomano, que tem aí uma linha voltada à defesa dos direitos do consumidor, vai falar mais sobre isso, disputou 2 vezes a prefeitura e é o dia a dia aqui do ABC. Lembrando que amanhã também, como disse o Carlos Carvalho, as páginas do impresso do Repórter Diário. Gostou? Curte, comenta, compartilha. Não gostou? Manda um WhatsApp para a gente ou comente aqui na nossa plataforma, sugerindo mudanças, ajustes para a gente aprimorar nosso conteúdo. Boa noite, pessoal. Obrigado. Até a próxima.